Saudações, meu nome é Kátia Fernando Alais, estudante no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Gestão Empresarial. Neste momento, irei apresentar a norma contabilística de relato financeiro 5, a norma de acontecimentos após a data do balanço. Ah, este tema pertence à cadeira de Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Muito bem, sem mais delongas, irei apresentar a estrutura do meu trabalho. Terei objetivo, âmbito, reconhecimento e mensuração, divulgação, tipos de acontecimentos após o balanço e também irei apresentar aqui alguns casos práticos. Muito bem. Bem, como objetivo, a norma 5 ela estabelece que uma entidade não deve preparar as suas demonstrações financeiras na base da continuidade das operações se os acontecimentos que ocorreram após a data do balanço indicarem que o pressuposto da continuidade não é apropriado. Ou melhor, de uma forma mais simples, eu irei resumir aquilo que é a norma, eu irei definir assim que é aquilo que é a norma 5, a norma de acontecimentos após a data do balanço, que são aqueles acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis que ocorreram entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para a emissão. De seguida, irei apresentar aqui a norma, o âmbito, desculpa. O âmbito desta norma, ela aplica-se na contabilização e divulgação de acontecimentos que ocorreram após a data do balanço, acontecimentos favoráveis também e desfavoráveis que ocorrem entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para a emissão, como referia na definição daquilo que o acontecimento após a data do balanço. Muito bem. Temos aqui a mensuração desta norma. Esta mensuração, ela depende de dois tipos de acontecimentos. Neste caso, teremos o acontecimentos ajustáveis. Acontecimentos ajustáveis, são quantificados e refletos nas demonstrações financeiras. Temos exemplos de perdas de imparidade, temos também correção a provisões, temos regularização de inventários com base em informações ocorridas após o fecho. E também temos acontecimentos não ajustáveis. Neste caso, não altera os valores nas demonstrações financeiras, mas, se forem materiais, devem ser mensurados na medida do possível e divulgados no anexo. Ou melhor dizer, a acontecimento que darão, desculpa, a origem a ajustamento, elas fornecem evidência de condições que existem à data do balanço e devem também ser reconhecidos ou ajustados nas demonstrações financeiras. E também nos acontecimentos não ajustáveis são indicadores de condições que surgirão após a data do balanço. Também não se reconhecem nas contas do período encerrado, mas devem ser divulgados se forem relevantes para os utilizadores das demonstrações financeiras. Muito bem, temos aqui o reconhecimento desta norma. Esta norma, ela deve ajustar os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras para refletir os acontecimentos que aconteçam, a evidência sobre condições que existam à data do balanço. Temos um exemplar de reconhecimento de
perda por imparidade e também a entidade não deve ajustar os valores nas demonstrações financeiras para refletir acontecimentos que indiquem condições surgidas após a data do balanço, mas também deve divulgar no anexo na natureza do acontecimento, se possível, e seu efeito financeiro estimado se for material. Ou melhor, podemos dizer também que uma entidade ela deve reconhecer, se não puder continuar em atividade, deve preparar as demonstrações com base diferente da continuidade. Temos exemplos de liquidações e também, neste caso, toda a mensuração e reconhecimento mudam. Temos o exemplo de ativos que deixam de ser mensurados pelo custo histórico, amortizados e também possam a ser mensurados pelo valor líquido de realização. E salientar também que na mensuração ela baseia-se no valor de liquidação ou de realização dos ativos e também deve ser acompanhado de uma nota explicativa completa nas demonstrações financeiras. Bem, temos aqui a divulgação dos acontecimentos após a data do balanço. Na divulgação, se os acontecimentos não ajustáveis forem materiais, a entidade ela deve divulgar a natureza dos acontecimentos e também uma estimativa do seu efeito financeiro ou indicação de que tal não pode ser feito. Temos também ainda na divulgação os acontecimentos, se os acontecimentos não exigirem se os acontecimentos não exigirem ajustamento, desculpa, mas forem materiais relevantes, a empresa ela deve divulgar nas notas, como referia, deve divulgar a natureza dos acontecimentos, uma entidade também do seu efeito financeiro ou indicar que não foi possível estimar. Temos exemplo também ah, ah, de uma empresa, certo? Por exemplo, no ano de 2022 ocorreu um incêndio numa das instalações industriais com perdas estimadas de 300 mil meticais, que não afeta as condições existentes em 31 de dezembro de 2021. Bem, temos aqui tipos de acontecimento após a data do balanço. Os acontecimentos ajustáveis, neste caso, são aqueles que proporcionam evidência de condições como referi antes, que existiam na data do balanço e que originam ajustamento nas demonstrações financeiras. Temos exemplo de misso de nota de crédito relativa a vendas no ano anterior. Temos também descoberta de um erro importante. O erro terá de ser corrigido neste caso. E também temos os acontecimentos não ajustáveis, como referia, que são aqueles que são indicativos de condições que surgiram, desculpa, após a data do balanço e que não originam ajustamento às demonstrações financeiras. Temos, neste caso, exemplo de aumento ou redução de capital e também temos as questões ambientais. Muito bem. De seguida, apresento aqui um caso prático. Temos aqui um balanço abaixo ao exercício econômico de 31 de dezembro de 2000, ah, 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 de 2021, assim quis dizer. Neste caso, temos aqui os ativos, ativos correntes, temos o total dos ativos, temos o capital próprio, temos também o capital
o capital próprio, o total do capital próprio, passivos correntes, também temos o total dos passivos e também temos o total do capital próprio mais o passivo. Temos aqui o ano 2021, neste caso, onde apresenta os acontecimentos antes da data de balanço. Após, desculpa, a data de balanço e também o 2020 que apresenta aos acontecimentos antes da data do balanço. Temos aqui mais um caso prático ainda referente, onde a questão é a seguinte: diga das seguintes operações quais que iriam ser ajustadas no balanço. Temos, por exemplo, a fatura do mês de dezembro referente ao pagamento de renda no valor de 25 mil meticais e também após passagem de ciclone Vitória, a Vitória, neste caso o armazém da empresa, ficou parcialmente destruído e houve perdas de imparidade no valor de 1.200 meticais. E também houve uma perda no qual das ações detidas pela empresa em 0,5% do valor do mercado e também o cliente Visão declarou insolvência e desta forma não pagou a sua dívida para com a empresa. Temos aqui a resolução deste pequeno problema, onde temos que as operações que devem ser justas após o balanço e divulgadas nas notas explicativas. São as operações 1 e 4 neste caso, e nas operações as operações 1 e 4 e também temos nas operações 4 geralmente confirmada que nesta data existia uma perda ah, de acontecimentos a receber e que a empresa precisa ajustar a quantia recuperável dessa conta a receber na data do balanço. Temos aqui mais um exercício, o exercício 2, que ilustra os acontecimentos ajustáveis. Neste caso, a empresa Limpa Tudo Limitada, ela encerrou seu exercício em 31 de 12 de 2024. Então, um cliente entrou em processo de insolvência e o cliente já estava em mora desde setembro de 2024. O saldo de contas a receber neste caso seria 15 mil meticais. Este é um acontecimento ajustável ou não ajustável? É uma pergunta que se coloca e o que deve a empresa fazer nesta situação? Bem, é um acontecimento ajustável, pois confirma uma condição existente. A empresa deve ajustar as contas a receber, por exemplo, como uma perda por imparidade ou anulação da dívida. Continuando, temos aqui o lançamento contabilístico, temos a perda de imparidade a debitar a conta clientes no valor de 15 mil meticais e temos também a acreditar a imparidade acumulada no valor de 15 mil meticais. De seguida, temos um terceiro exemplo. Este agora ilustra o acontecimento não ajustáveis. Bem, em fevereiro de 2024, um incêndio destruiu uma parte das instalações da empresa. O balanço refere-se a 31 de dezembro de 2023. O prejuízo estimado neste caso é de 100 mil meticais. Pergunta-se se deve ajustar o balanço e também o que deve se fazer a esta empresa. Bem, temos aqui a resposta deste pequeno questionário, este pequeno problema. Então, é um acontecimento não ajustável, pois ocorreu
à data do balanço. Não se ajusta nas demonstrações financeiras, também deve ser divulgado no anexo, se for relevante, também a natureza do acontecimento e também estimativa do prejuízo ou indicação da impossibilidade a fazer. Temos um quarto exercício sobre continuidade. Temos aqui, após a data do balanço, a 31 de dezembro de 2023, a empresa perde o seu principal contrato e entra em dificuldades financeiras graves em janeiro de 2024. A pergunta é: qual é o impacto nas demonstrações financeiras? Bem, este acontecimento afeta a continuidade da empresa e também, apesar de ser um acontecimento não ajustável, a empresa deve ajustar as demonstrações para refletir nova base de preparação. Temos o exemplo de liquidação e também a nota explicativa deve referir a mudança na base contabilística. Temos também o quinto exercício. Temos a felícia do fornecedor, neste caso não ajustável. Bem, em janeiro de 2022, um dos fornecedores da empresa Fênix entra em falência. A empresa tem 5.000 meticais pagos antecipadamente por mercadorias que não serão entregues à data de 31, ah, que não, a data de 31 de 12 de 2021, neste caso. Não havia indícios de problemas financeiros no fornecedor. A pergunta que se coloca é como deve a empresa tratar este acontecimento? Bem, o acontecimento não ajustável, pois não havia sinais antes do balanço. Não se ajusta, mas deve ser divulgado no anexo, já que tem impacto relevante. A divulgação em janeiro de 2022, neste caso, um fornecedor entrou em falência, o que poderá resultar numa perda estimada de 5.000 meticais referente a adiantamentos não recuperáveis.